Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Vegana. Eu sou Regiane Santana, sou atriz e vegana e hoje a gente vai falar sobre o veganismo e o feminismo. E para isso eu trouxe aqui minha convidada, Giovana Moreira. Ela também é atriz, foi até por isso que nós nos conhecemos. Não é mesmo? Se apresente um pouco, por favor. Então, eu sou Giovana Moreira, muito prazer. Eu sou atriz, eu também canto. Eu trabalhei muito com teatro musical. Arrasa, gente. Ai, obrigada. Tô aqui, na verdade, né, porque sou feminista, sim. Tenho estudado feminismo de verdade, tem uns 3 anos. De verdade, tipo, lido, né, pesquisado informações. Sim. Tem uns 3 anos já e estamos aqui para falar dessas intersecções. Exatamente. E eu cheguei para Rê com um podcast que eu vi que ele estava retratando a questão do veganismo com o feminismo, como essas lutas são semelhantes e tal. Até o podcast que eu vi, isso era o Conexão Feminista, que elas convidaram meninas de outro podcast para falar, ou outras mamas, enfim, a gente depois... A gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês, toda essa pesquisa que a gente fez aqui. Aí eu vi esse podcast, cheguei para Rê e falei, Rê, achei uma pauta muito interessante que fala sobre a intersecção do veganismo com o feminismo. E começamos a conversar, né, sobre isso, pesquisar. E a gente acabou descobrindo, enfim, tipo, coisas que a gente não fazia ideia, assim, de como essas lutas são muito semelhantes. Acho que teve uma frase que mexeu muito com a gente. Foi. Os humanos oprimem os animais, assim como os homens oprimem as mulheres. Então, basicamente, Aí essa frase nos intrigou e fez a gente pensar muito sobre. É uma relação muito direta de dominação, né? Porque, na verdade, tudo é uma relação de poder, né? Na sociedade que a gente vive, enfim. Sim. Então, sempre tem um dominante, sempre tem um dominado. Aí, no caso do feminismo, né, do patriarcado, a gente tem os homens, né, como opressores das mulheres. E no caso do veganismo, os humanos, no geral, em cima dos animais, que eles... A gente tem como se os animais estão no mundo para o nosso bel prazer e satisfação, né? Uma coisa que a gente viu, assim, que chamou muito a nossa atenção é que a carne, duas questões, assim, uma que ela está muito relacionada ao poder, né? Uhum. E também relacionada à figura masculina, na verdade, né? Sim. Então, e também a nossa, assim, pelo menos a sociedade brasileira, né? O prato, a gente pauta muito, o elemento principal é a carne. Então, tipo, a carne com as outras coisas. Com o restante, feijão, né? Com o restante. E aí, um prato sem carne, assim, você até estranha, né? Tipo, a gente tá acostumado, a gente vê como insuficiente, assim. Como fraco, né? Mas você não vai se alimentar direito, vai ficar doente. Exato. E aí entra muito nessa coisa da carne ser masculina, porque a carne, como ela dá sustância, ela dá força, ela é um alimento considerado muito masculino, né? E a carne é para o homem, assim como os legumes é para a mulher. Então a carne é considerada de primeira classe e o legume algo insuficiente, né? Que você vai ficar fraco se você só comer legumes e tal. Que é associado também à questão da mulher, né? E aí entra bem no feminismo, porque é justamente isso, né? As mulheres, elas são vistas como fracas, como frágeis, como insuficientes. Tipo, a mulher é o outro, né, do homem. Aí já citando o nosso Simone de Beauvoir, assim. O homem é o principal, a mulher é o secundário, né? Então entra muito nessa relação direta, assim, acho que da questão, né, animal com a questão feminista, enfim. E aí uma coisa também que a gente achou, um outro tópico que a gente achou interessante é a questão da linguagem, né? Sim, a gente ficou muito chocada como a linguagem está muito associada a conceitos, a preconceitos que a gente tem enraizado na nossa sociedade. Sim, ela denuncia muito, assim, né, o que a gente pensa, na verdade. Aí se a gente entra também na questão dos animais, né? Dos animais, né? Como a gente usa para ofender o outro, e aí colocar mais aqui a questão do ofender uma mulher, a gente usa muito termos associados ao animal e pejorativo, né? Como a vaca. A gente usa muito. A gente tinha mulher de vaca, a gente tinha mulher de galinha. Aí entra na gordofobia, né? Baleia. Aí, por exemplo, um elogio seria, ai, que gata, aquela mulher é gata. E aí tem toda essa questão também, tipo, de na categoria animais, ter os animais que a gente valoriza mais, né? E os que a gente desvaloriza. Então, tipo, vaca, galinha são xingamentos ruins, né? Até porque o gato é domesticado, né? Exato. Vaca, galinha não são animais que a gente domestica. Exato. Então, porque o gato é um elogio, os outros não. Exato. E aí entra na outra questão, né? Já de domesticação, assim. Que a gente pode falar também, né? Sim, verdade. Que nisso, dessa relação de poder, de dominante e dominado e tal, eu sinto que os homens, né, o patriarcado, tipo, os seres humanos, a gente tem essa necessidade de domesticar, assim. Então, tanto tem essa questão dos animais de domesticar, tipo, gatos, cachorros e tal. Eles obedecerem, né? E serem nossas companhias. Exato. Assim como os outros animais
tá bel prazer da nossa alimentação. Exato. Aí são domesticações diferentes, né? Uma domesticação, todas submissas, no caso, né? Mas uma que tá ali, tipo, pra conviver com a gente, e outra pro nosso consumo direto, né? Tipo, vira carne pra gente comer. E engraçada a relação com a mulher, que ela tem esses dois, né? Também. Uma domestica, tipo, que fala-se muito desse instinto selvagem da mulher, né? E como a gente quer cortar esse instinto. A gente quer domesticar a mulher, ela tem que ser submissa, obediente. Né? Boazinha, empática. E entra nessa coisa dos animais, assim, a gente quer abatê-los e eles, né, não tem nem chance, na verdade, de se oporem, né? Ah, nada. É um genocídio, assim, na verdade, né? Então entra nessa questão da domesticação que serve para os animais e das mulheres também. E a mulher também ela não pode se rebelar, ela não pode, né, se impor, que é tida como histérica, como, né, louca e tudo mais. Que acontece no veganismo também, né? Exatamente. Tipo, lá vem um vegano falar que eu não posso comer carne agora. Como se eu estivesse ali em bel prazer só pra doutrinar aquela pessoa. Você vai parar de comer carne. Não, gente, eu defini sobre a minha vida que eu não vou comer carne. Você faça o que quiser, né? Exato. A gente só traz aqui reflexões mesmo pra gente pensar. Então, acho que basicamente o que fica, assim, né, tipo, que a gente pensou em fazer esse vídeo, na verdade, é pra ampliar esse olhar, pra gente começar a perceber que as lutas, todas, na verdade, elas se conectam, né? Então, assim, eu poderia continuar, eu só feminista, tipo, sei lá, lutando por esses direitos das mulheres, etc. E eu só vegana, cuidando aqui dos animais, né? Contra essa exploração e não olhar pra outra luta da minha mana aqui. Isso. Só, né? A gente não ficaria só nessas questões. Mas a gente começou a perceber que essas lutas, elas são muito semelhantes, né? A gente também tá falando daí sobre outras fêmeas de outras raças, né? Tipo, no caso, animais. E como as outras lutas também se conversam, não só com essas. Exato. Mas tudo, entre elas, né? Tudo conectado, né? Tipo, racismo, homofobia, com a questão, né, do feminismo, com a questão da exploração dos animais. Com certeza. Então, esse vídeo é mais pra começar esse debate, assim, né, de que tudo isso se encaixa, se conecta. E aí, se vocês gostaram, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre esses assuntos, coloca aqui nos comentários, deixa o que vocês acharam. Vou colocar aqui na descrição as redes sociais da Giovana e todo o material que a gente usou para fazer a pesquisa desse vídeo. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!